Qual é? Tá começando mais um vídeo do Hype Geek. Hoje, eu e o Severo iremos trazer as 5 perguntas ainda não respondidas de One Piece. Tem muito mais do que 5, né, Severo? Não vai dar pra fazer tudo em um vídeo só, né? Então, se você gosta de One Piece, fica com a gente, porque aqui a gente vai trazer 5, vai ter parte 2 e parte 3 também. Boa. Então acompanha aí, se você é fã como nós, né? Quem sabe a gente não faz a parte 4, né, Lordão? É verdade, a gente se preparou aqui, mas provavelmente deixamos coisa pra trás, porque tem muita pergunta ainda não respondida. Vamos nessa! Primeira pergunta, Severo. Quem foi Joy Boy, Lordão? Temos silhueta. Será que o Oda, ele tá enganando a gente mais uma vez? Temos a silhueta, um pouquinho da personalidade dele, que foi mostrada no anime, Perfeito. que ele tem a voz muito parecida com a do Luffy, com a característica entusiasmo muito parecido, aquela energia de positividade, de alegria, de cuidar dos outros e ser um cara mais amoroso, muito parecida por aquilo que ele passou junto do MF. Verdade. E sabemos que o Chapéu de Palha, até então, ele é o primeiro usuário. Isso, a gente ainda não tem como cravar, né? Porque existe um chapéu de palha gigante. Será que aquele chapéu de palha era do Joy Boy? Porque quando eu digo a questão da silhueta, ele, como silhueta, parece ser uma pessoa Normal, de baixa né? estatura, né? Mas... Ele não também encaixa. tava de frente pra um robô gigante, então talvez ele pode ser um bucaneiro, por exemplo, Verdade. ou antepassado nesse sentido. Sim, sim. E você trouxe o ponto, né, da voz dele, que é muito importante, visto que, em japonês, a pessoa que deu voz para o Joy Boy foi a primeira dubladora do Luffy. E aí isso é muito curioso, né, rapaziada? Pô, Não é uma coincidência. não. Pra O Oda escalar, nunca né? faz nada de graça. É. Sempre tem um porquê. Quem é o Joy Boy? Quem é Joy Boy pra vocês? Próxima pergunta. O que é a voz de todas as coisas? E por que só o Luffy, o Roger e o Momonosuke conseguem ter essa habilidade? Aquela voz que eles ouvem, Zunisha, ouvem outras vozes. Por quê? E o que é isso? Isso é muito interessante, porque é um lado místico, né? Que é pouco trabalhado em One Piece. Quase sobrenatural, né? Mais do que sobrenatural, Severo, é algo que aparenta ser transcendental. Porque há uma conexão clara entre esses personagens que a gente não sabe o porquê, que faz com que eles sejam os únicos que consigam ouvir essa voz também, de certa forma, se comunicarem apenas pelo pensamento. Muito curioso, né? E muito atípico e desconexo do que o próprio One Piece traz pra gente, né? Será que no flashback do século perdido a gente vai descobrir a origem disso? Cara, com toda certeza, na origem do século perdido, onde eles vão nos mostrar o passado do Joy Boy com o Imu ao mesmo tempo, e a gente vai entender, eu acho que toda essa contextualização misteriosa que a gente ainda tem a ser mostrada dentro do One Piece, né? Então, Perfeito. tudo que a gente ainda não conseguiu enxergar, que tem esses mistérios, não só sobrenaturais, mas muito da questão de segredos, a gente vai descobrir nesse século perdido. Maravilha, eu tô ansioso. E você? O que você acha que é a voz de todas as coisas? Vamos pra terceira? O significado do Di. Cara, recentemente parecia que era cravado, né? Que o Di era de Dave, por conta dos Jones. bucaneiros, do David Jones, por conta de tudo que a gente viu acontecendo lá em God Valley. Por quê? Quando Imu descobriu que os Daves ainda estavam vivos, né? A partir do momento que o Garlin, né, fez essa descoberta, ele simplesmente montou, eu não posso nem falar, né, o que foi feito lá. É um geno ou alguma coisa que você já tá ligado. Na ilha, só pra simplesmente acabar com essa raça. Então, acho que ali parecia que já dava pra cravar que o Di era a vontade dos Davis, mas eu não consigo cravar isso ainda. O que a tu gente acha? sabe é que os Di são os inimigos dos deuses. Ok. Quem se intitula deuses nesse contexto é Imu, Tenryubito e os Cavaleiros Sagrados. Ok. Ou seja, estão muito longe de ser deuses na nossa perspectiva. Verdade. Então, se os Di são inimigos deles, são nossos amigos, certo? Exatamente. A ideia é a gente entender o porquê Monkey D. Garp, Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Trafalgar D. Law, Marshall D. D. Tite. E recentemente a gente teve mais um nome com D, né? Dozan. Será que é a vontade de Dozan? Ainda não dá pra saber. E quem é Dozan? E É galera, outra pergunta, né? Exato. E assim, se você tá boiando um pouco, vai ler os mangás. Sim. Vale muito a pena você entender a história original, onde o canon é realmente contado e os mangás diz tudo isso. Essa história que a gente tá comentando aqui ainda
não saiu no anime, mas... Tá acontecendo. Tá no acontecendo. mangá. Cara, a gente vai saber o que é One Piece primeiro, muito provavelmente no mangá. Próxima pergunta, Severo. O que aconteceu nesse século perdido? Houve uma briga de, possivelmente, tá? Nidhogg, Imo, Joy Boy. Joy Boy era Nika? Nidhogg, quem era o usuário? Por que Imo não gosta de Joy Boy? Por que ele não gosta de Davy Jones? Por que o governo mundial foi criado logo após o século perdido? O que era antes desse século perdido? Era um mundo completamente diferente? O que era, Lordão, na tua opinião? E você esqueceu de mencionar quem era Zaza, quem era o deus da floresta, né? Simplesmente todas as perguntas que a gente vai tentar entender, né, e trazer aqui que ainda não foram respondidas estão presentes dentro do século perdido, irmão. Tudo aconteceu ali. E por que que isso a gente tem certeza e crava? Porque o governo mundial, ele foi criado após o século perdido, ou seja, o ano 1 do governo mundial aconteceu no primeiro dia após eles apagarem tudo o que aconteceu durante esse século. E se a gente não tem nenhuma informação histórica em livros, em nada, isso significa que tudo que a gente tá sem respostas aconteceu naquele século. Que a gente já sabe que Joy Boy perdeu, Nika foi derrotado e Imu é o grande vitorioso. Mas será que foi exatamente da forma que a gente acha que foi? Por que que Zunisha Pede perdão? Não sei, eu não acredito que Zunisha ou a galera traiu Joy Boy. Eu acho que foi talvez um contexto de falha no apoio, sabe? não conseguiram vencer, não né? conseguiram vencer, então pediu perdão. Por exemplo, se você colocasse que o Luffy numa briga com o seu bando versus o bando do Barba Negra, por exemplo, Luffy perderia, Zoro saísse vivo, o Zoro iria pedir perdão pro Luffy por ter perdido, não por ter traído, mas por não ter vencido e realizado o sonho do capitão dele. Perfeito. Eu entendo, eu vou mais por esse lado. Eu acho que faz todo sentido, cara. Eu não colhei por essa ótica, mas faz todo sentido. Até porque tem uma pergunta que a gente vai responder não nesse vídeo, no próximo, que tá totalmente ligada a isso. Então vamos guardar. Se você quiser saber um pouco mais, no próximo vídeo terá. Mas ainda não acabou, porque a gente tem a última pergunta desse vídeo. Qual é? O que é One Piece? A minha teoria, ela existe porque o Lorde criou uma teoria. Então, a teoria do que é One Piece, pra mim, é a teoria do Lordão. Pra quem não assistiu, assista esse vídeo. Pra mim, o que é One Piece? A peça que faltava era um cara igual o Luffy. Porque o Luffy, ele não é só o cara que liberta como o Nika. Ele é mais do que esses ancestrais foram. Ele é o ser que vai vencer o demônio, pô. Ele é o ser que faltava pra vencer no mundo derrotado e distópico. Eu acho que no transcender do Luffy, que eu acredito que ainda terão mais transformações, e ele ainda terá de adquirir novos poderes, ele vai ser a peça que faltava pro mundo girar. Fiquei arrepiado te ouvindo falar. Irmão, é isso. O One Piece, né, ele é uma grande invenção de Gold Roger. Ele simplesmente é a esperança, né, que tá faltando no mundo. Uma chama deve ser mantida para que a esperança seja a luz do mundo. Depois dessa, rapaziada, Que não isso, tem cara. como. O One Piece é bom demais. Se você gostou desse vídeo, comenta aí o que você achou, o que tá faltando. Quem sabe vai estar na parte 2, na parte 3. Ou, se for uma pergunta que a gente não colocou aqui na nossa pauta, a gente pode gravar a parte 4. Gostaram do vídeo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal e não esquece de curtir o Hype Geek nas redes sociais, galera. Tamo junto demais e até a próxima. Até, valeu! Valeu!